Então, nesse primeiro momento, nós vamos dividir o nosso estudo em um primeiro bloco. Nesse primeiro bloco, nós vamos estudar o indiciamento policial, tanto sob seus aspectos conceituais e característicos, quanto sobre a sua efetivação em relação a casos práticos. Até porque o indiciamento, o ato de indiciar, já foi motivo de muita discussão sobre os seus aspectos conceituais, de definição, as suas espécies e a quem competiria essa atribuição. Isso porque, de há muito tempo, a legislação processual penal brasileira não se preocupava em estabelecer regras que viessem a delinear, a estabelecer a definição e as características que identificassem o instituto, o que levou a uma praxis jurídica, a uma praxis policial em deixar o ato de indiciamento em segundo plano. Mas o que vem a ser o indiciamento? O que é o ato de indiciar? O indiciamento é o ato em que o delegado de polícia atribui ao investigado a autoria do crime em apuração, com base nos elementos probatórios acostados ao inquérito policial, por meio de uma análise técnico-jurídica. Esse é o conceito inicial que podemos apontar, em especial após o advento da Lei 12.830, o denominado Estatuto do Delegado de Polícia, que passou a prever de forma clara o indiciamento como ato importante durante a condução do procedimento policial. Haja vista que em seu parágrafo 6º do artigo 2º, a Lei 12.830 estabelece expressamente que o indiciamento é um ato privativo, do delegado de polícia, fundado em sua convicção, em seu convencimento técnico, baseado nos elementos de prova, baseado nos elementos probantes, nas provas coligidas durante a investigação policial, mas também fundado nos elementos jurídicos que o delegado vai enfrentar diante do cenário factual que está investigando. Dentro dessa perspectiva conceitual que acabei de apontar, nós podemos estabelecer as seguintes características que vão identificar e vão demonstrar a relevância do indiciamento para o inquérito policial, que terá um objetivo não somente de atribuir a prática do crime, mas abrir a possibilidade real para que o investigado possa exercer o seu direito de se defender. Porque a partir desse momento que ele terá ciência real, de que está sendo efetivamente investigado como autor de um fato
criminoso. E quais são essas características, professor Yasley, que vão identificar o indiciamento policial? Vamos a ela. O indiciamento trata-se de um ato imparcial do delegado de polícia, pois não terá qualquer carga decisória ou qualquer carga defensiva. Isto porque o inquérito policial terá por objetivo a busca da verdade, e o indiciamento é o ato de materialização da convicção do delegado em apontar o suspeito como autor do crime, não buscando nem acusar, nem defender, mas lastrear a investigação apontando, de acordo com as provas que foram apuradas, quem é o autor do crime. A segunda característica do indiciamento é que o indiciamento não vincula o Ministério Público, nem tampouco o Poder Judiciário. E daí, as irregularidades que possam existir no indiciamento, como, por exemplo, a falta de fundamentação jurídica que é exigida para esse ato, nos termos do parágrafo 6º do artigo 2º da Lei 12.830, não repercutirá, não produzirá qualquer efeito jurídico para o Ministério Público, no tocante à sua atribuição constitucional em oferecer denúncia, nem tampouco para o Poder Judiciário. Terceira característica: o ato de indiciamento não tem um momento adequado. Não existe na legislação, nem na Lei 12.830, nem no Código de Processo Penal, um termo, um momento, uma ocasião previamente definida para a realização do ato de indiciamento. O momento adequado será definido pelo delegado, a depender do que tenha sido apurado, do que ele tenha em mãos como termos, como os elementos probatórios e jurídicos, tá? Então, o indiciamento pode ocorrer em qualquer momento da investigação policial. Próxima característica: o indiciamento é um ato privativo do delegado de polícia. É ato privativo do delegado de polícia. Cabe tão somente ao delegado de polícia, com atribuição constitucional para a condução de inquérito policial, a atribuição para indiciar o investigado, para indiciar o suspeito da prática delitiva. Mas esse ato de indiciar não é aleatório, nem tampouco desprovido de juridicidade. O delegado de polícia deve firmar essa decisão de indiciar com base em argumentos jurídicos e sedimentado por meio de elementos probatórios convincentes que levem ao reconhecimento da autoria que recai sobre o investigado, tá? Que recai sobre o investigado. E mais, ato privativo, porque está previsto
expressamente em lei. A lei que estabelece hoje, no parágrafo 6º do artigo 2º da Lei 12.830. 12.830. E vamos mais. Outra característica do indiciamento. O indiciamento constitui garantia para o exercício de defesa pelo investigado. Isso mesmo. Indiciamento propicia, abre o inquérito policial para que o investigado, sabendo que é imputado como autor de um crime, venha a exercer o seu direito de defesa constitucionalmente garantido. E daí a doutrina dizer que o indiciamento constitui uma nota de culpa, como se fosse no auto de prisão em flagrante, que serve para justamente cientificar o acusado, o indiciado, o investigado, da autoria que lhe está sendo imputada. Outra característica também do indiciamento é que no indiciamento não haverá juízo de certeza. Não haverá juízo de certeza. O indiciamento é um ato de mera probabilidade de autoria. Então, quando um delegado indicia, ele deverá, de forma fundamentada, justificada, em uma atuação decisória motivada, atribuir a autoria ao suspeito, mas com base nos elementos probatórios constantes nos autos, tá? Mas só vai emitir um juízo de probabilidade com o que foi apurado e não de certeza, tá? Outra característica extremamente importante, que ainda em algumas comarcas, Brasil afora, ainda costuma ocorrer. Como o indiciamento é ato privativo do delegado, não pode, atualmente é proibido que o Ministério Público ou o Poder Judiciário determine que o delegado de polícia venha a realizar o indiciamento do investigado. A decisão sobre indiciar ou não o suspeito da prática de um crime é do delegado de polícia, de forma privativa. Ele não pode ser obrigado a fazer. Ele tem, hoje, nos termos legais, convicção técnico-jurídica. E não seria diferente, pessoal, e não seria diferente. A formação do delegado de polícia é oriunda da carreira jurídica, que ingressa em seus quadros por meio de um concurso de provas e títulos, que foi já equiparada à carreira jurídica de Estado. Tem atribuições constitucionalmente definidas. Então, tem, assim, independência funcional. Tá? Tem, assim, independência funcional. De modo, repito, o delegado de polícia não pode ser obrigado a indiciar. O Ministério Público ou o Judiciário não pode determinar que o delegado de polícia indicie investigado, em razão da garantia da sua independência funcional. Inclusive isso foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do habeas corpus 115.015, que foi publicado no dia 12 de setembro de 2013
em que a Corte Suprema decidiu por reconhecer a garantia da independência funcional do delegado de polícia no tocante ao indiciamento, restando proibido que o Ministério Público ou que o Judiciário viesse a determinar que assim o fizesse. Outro ponto importante, o ato de indiciamento, ele se materializa por despacho fundamentado. O artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, já preconizava desde a promulgação da Carta Constituinte que todos os atos decisórios públicos devem ser fundamentados, devem ser motivados. E não seria diferente do ato decisório praticado pelo delegado de polícia no inquérito policial. Por isso, indiciar representa um ato decisório tomado pelo delegado de polícia que se materializará por meio de um despacho, em que o delegado de polícia vai expor os argumentos jurídicos, vai expor os argumentos probatórios para poder legitimamente imputar ao investigado a autoria do crime. E nesse despacho fundamentado, é bom que se diga, e é importante reforçar essa ideia de que o ato de indiciar requer fundamentação e motivação. E daí 3 perspectivas interessantes que todo delegado de polícia deve seguir. Ou nós, que já somos delegados, ou você, que ainda será companheiro delegado, deve fazer no seu ato de indiciamento. Então, no despacho motivado, o delegado deve, primeiro, fazer a exposição da fundamentação probatória e jurídica, mesmo que de forma sucinta, ele deve fundamentar juridicamente e probatoriamente todos os argumentos que o levaram a tomar essa decisão. Ele precisa apresentar as razões jurídicas baseadas em sua convicção técnico-jurídica, mostrar que foi convencido pelos elementos probatórios, jurídicos, factuais, que realmente a autoria recai sobre o investigado, e também deve fazer a indicação do tipo penal. Qual o ato? Qual o crime? Qual o dispositivo legal que representa o crime praticado pelo indiciado? Também deve fazer essa indicação do tipo penal. Mas alguns pontos negativos ou críticas sobre o indiciamento. Primeiro, não existem regras específicas disciplinando o indiciamento. A legislação brasileira ainda é muito frágil em normatizar o procedimento ou requisitos necessários para o indiciamento. E isso mostra um ponto negativo. E isso leva a vários caminhos tortuosos que são seguidos pelas polícias judiciárias do Brasil afora. Porque não existe uma regra, um procedimento pré-estabelecido de como deve funcionar a investigação para o momento propício para o ato de indiciamento. E daí
a um erro que vem sendo costumeiramente repetido nas delegacias do nosso Brasil, em que os delegados de polícia acabam proferindo o despacho de indiciamento apenas no relatório final. Apenas no relatório final. O que implica uma certa restrição ao exercício da ampla defesa. Não é verdade? Provoca essa restrição. E aí provoca um recrudescimento desse poder decisório do delegado de polícia. O delegado de polícia, tá? Então, a nosso ver, o indiciamento ele deve ser enxergado como ato decisório, privativo do delegado de polícia, em atribuir a autoria do crime ao investigado por meio de uma fundamentação probatória e jurídica que levou ao seu convencimento para essa decisão. E esse despacho levará ao ato formal de indiciamento. É interessante, né? E eu quero apontar para vocês, para já falarmos sobre as espécies de indiciamento. O despacho de indiciamento levará à formalização do indiciamento. Pessoal, e o que seria isso? O despacho de indiciamento é aquela exposição probatória e jurídica da convicção do delegado de polícia em atribuir ao investigado a autoria do crime, que vai ser formalizado por meio de algumas providências que serão tomadas pela Polícia Judiciária. E quais serão essas providências? Primeiro, a qualificação e o interrogatório do agora indiciado. Segundo, a análise da vida pregressa do indiciado, verificar se ele já responde a outros inquéritos policiais perante a Polícia Judiciária. E isso levará, a uma verificação dos seus antecedentes. Tá bom? E o terceiro, o boletim de identificação, que praticamente hoje não é mais usado. Nesse boletim de identificação, o indiciado vai ser identificado, serão coletadas informações fotográficas e digitais para serem encaminhadas aos órgãos de identificação e estatística da segurança pública, para fins de registro e controle, mas que na prática também está perdendo a sua importância, justamente pela falta de uma devida regulamentação. Tá bom? Já falei sobre conceito de indiciamento, falamos sobre as características do indiciamento e agora vamos falar sobre as espécies de indiciamento. Primeira espécie, indiciamento direto ou pessoal. O indiciamento direto ou pessoal é aquele realizado quando o investigado está presente para qualificação e interrogatório. Então, é o ato de formalização do indiciamento por meio da presença física do investigado na delegacia de polícia para ser qualificado e interrogado. Momento em que ele vai ter a possibilidade
de se defender, seja por meio da autodefesa, em que ele propriamente vai expor argumentos que justifiquem ou lhe afastem, né, da cena do crime, ou da atribuição da autoria, ou por meio da defesa técnica, em que o seu advogado, o seu defensor, poderá, ao final do seu interrogatório, oferecer algumas perguntas ou questionamentos a serem formuladas pelo delegado de polícia. E lembro, essas perguntas serão apresentadas pelo defensor após a conclusão do interrogatório. O inquérito policial não deixou de ser inquisitório. Ele continua sendo inquisitório, apesar da inquisitoriedade ter sido mitigada após a reforma do Estatuto da Advocacia, que permitiu aí, e eu acho com extrema importância, aplaudo essa mudança, importante essa mudança, mas é uma mudança que não tem uma capacidade de exercício absoluta, ampla, em que o advogado só vai poder fazer ao final, não vai poder intervir. Então, a presidência ainda do interrogatório é do delegado de polícia, mas ao final o advogado poderá ainda apresentar questionamentos ou perguntas a serem formulados pelo delegado de polícia, tá? Então, o indiciamento direto ocorre quando o investigado está presente fisicamente para a realização da qualificação interrogatória, que é o ato formal do indiciamento. E o indiciamento indireto é aquele que ocorre quando o investigado está ausente, quando ele não é encontrado, por estar em lugar incerto e não sabido. E aí eu acho que vocês já escutaram muito, né? Na faculdade, na vida profissional. O indiciamento indireto propicia a qualificação indireta, que é por meio da inclusão das informações de identificação, os dados qualificativos do investigado a serem fornecidos, por exemplo, por seus familiares, tá? Por seus familiares. E o indiciamento material? O que é indiciamento material? O indiciamento material é o próprio ato decisório do delegado de polícia em atribuir a autoria do crime ao investigado, por meio de fundamentação probatória e jurídica, por meio de sua convicção técnica, técnico-jurídica, como estabelece a Lei 12.830. Então, a doutrina nomina o indiciamento material como o próprio ato decisório em si, em que o delegado vai despachar, atribuindo a autoria mediante uma fundamentação probatória e jurídica, posicionando a sua convicção técnico-jurídica e indicando o tipo penal. Isso é o indiciamento material, que justamente demonstra, sedimenta a atuação decisória motivada do delegado de polícia. Outra espécie, indiciamento formal. O indiciamento formal é justamente aquelas providências que serão resultantes do despacho de indiciamento. É o ato de formalização do indiciamento feito pelo delegado, que será concretizado por meio da qualificação e interrogatório do investigado, verdade? Por meio da análise da sua vida pregressa e por meio da confecção do boletim de
identificação. Não confundam boletim de identificação com identificação criminal. Então, duas coisas distintas. O boletim de identificação, ele é feito por meio dos dados qualificativos extraídos da qualificação e interrogatório. A identificação criminal é outra situação. Deve haver requisitos legais para sua realização, como, por exemplo, o documento de identidade apresentado se apresenta como falso ou já está desgastado, tá bom? Isso leva à identificação criminal. E também temos uma outra espécie de indiciamento, o indiciamento coercitivo ou obrigatório. É justamente aquele indiciamento que resulta da decisão do delegado de polícia em decretar a prisão preventiva do capturado em situação flagrancial. Então, se lavra o auto de detenção em flagrante delito, após captura em situação flagrancial, situação essa a ser aferida, analisada pelo delegado de polícia, e após a coleta probatória no auto, o delegado de polícia então vem a decidir pela decretação da prisão em flagrante, por meio de um despacho fundamentado, motivado, baseado em seu convencimento jurídico. E é nesse momento em que se tem o indiciamento coercitivo ou obrigatório, que resulta justamente da decretação da prisão preventiva. Por fim, nós temos uma última espécie de indiciamento, que é o indiciamento complexo. Indiciamento complexo. Complexo porque ele vai resultar de investigações que envolvem autoridades com foro por prerrogativa de função, em que a investigação em si não pertencerá diretamente à polícia judiciária, mas sim ao tribunal competente, que vai então determinar que a autoridade policial presida o procedimento investigativo, mas sobre o controle, fiscalização e acompanhamento do tribunal com competência originária. Nesses casos, o indiciamento ele requer uma atuação conjunta ou uma atuação dupla. Por isso o indiciamento complexo, porque vai requerer uma representação que será formulada pelo delegado de polícia junto ao ministro ou desembargador competente pela apuração criminal, o qual vai dar a autorização para que o delegado faça o indiciamento do investigado. Por isso é um indiciamento complexo, que não pode ser feito diretamente pelo delegado, vai ser feito por ele, mas após uma autorização do tribunal, né? Mais especificamente pelo relator que está incumbido daquela apuração. E para terminar por hoje, vamos falar sobre o desindiciamento. Professor, quer dizer que é possível que o delegado volte atrás no indiciamento? É possível. A doutrina é bem clara no sentido de que o delegado de polícia pode voltar atrás no indiciamento. Ou seja, ele vai desindiciar, vai proferir um despacho de desindiciamento. O delegado de polícia é garantidor de direitos. Ele não visa acusar ou defender.
Ele visa buscar a verdade dos fatos. E daí, se após o despacho de indiciamento surgir novas provas que demonstrem cabalmente de que o investigado não é autor do crime, o delegado de polícia não só pode, mas deve proferir despacho desindiciando o investigado, decidindo de forma fundamentada e motivada, baseada nos elementos probatórios novos e jurídicos, de que o investigado não é autor do crime. Professor Yasley, me dá um exemplo. Vamos lá. Coletei todo o conjunto probatório e decidi pelo indiciamento do investigado. Só que aquela prova pericial de DNA não tinha chegado ainda, mas eu já acreditava, porque o juízo de indiciamento é um juízo de probabilidade, eu já tinha convicção de que os elementos testemunhais, as câmeras de vigilância que conseguiram flagrar a movimentação, me apontavam que José era o autor do crime. E eu indiciei. Só que posteriormente surgiu um exame de DNA que comprovou que José não era o autor daquele crime sexual. Porque o esperma que foi encontrado na vítima não pertencia a ele. E aí depois, quando foi juntar mais elementos probatórios, mostrou-se claramente, com diligências sucessivas, que José não era o autor do crime. Aí vai haver, claro, procedimento, despacho de desindiciamento. Como, por exemplo, foi discutido muito a questão da prisão ou do indiciamento por meio de reconhecimento fotográfico. Daí, se após o conjunto probatório testemunhal, reconhecimento fotográfico, o delegado chegar a indiciar o investigado, que estava em lugar incerto e não sabido, mas depois foi capturado por força de um mandado judicial de prisão, seja preventiva, seja temporária, o delegado de polícia vem fazer o reconhecimento pessoal. E aí, claramente, de forma indubitável, a vítima diz e aponta com firmeza que o preso, que o indiciado, não é o autor do crime. Porque tem características um pouco diferentes, porque notou que algumas cicatrizes que tinha no rosto dele, o autor efetivo do crime não possuía. E nesse caso, o delegado de polícia, repito, não só pode, mas deve decidir pelo desindiciamento, proferir despacho desindiciando. E é nada feio, é até importante, porque o delegado, como gosto de repetir, é garantidor de direitos, tá bom? Então é isso. Nesse primeiro momento, queremos tocar sobre o indiciamento policial e nessa primeira aula falamos sobre o conceito, sobre as características e sobre as espécies de